tarde. Boa tarde, professores, professoras. Sejam bem-vindos a mais uma live do Perfil. E para quem não me conhece, eu sou a professora Ana Cláudia Ferreira Castro Fantin, professora alfabetizadora da Rede Estadual de São Paulo há 15 anos, nos anos iniciais, e atuo, se sou alfabetizadora, no ciclo de alfabetização. Muito bem. E hoje, ó, já pega lápis e papel, porque a live de hoje são dicas, tá? Muitas dicas para nós deixarmos o nosso trabalho na sala de aula mais leve, mais atraente para as crianças. E o assunto de hoje é o nome próprio, tá bem? É um assunto, é um conteúdo lá do início, né? Da alfabetização, primeiro ano. Então, já deixa aí, reservado aí seu lápis, suas anotações, porque as dicas estão bem legais, tá bem? Então, vamos lá. Por que o nome próprio? Por que a gente trabalha o nome, né? O nome próprio, o nome das crianças? Porque, vejam só, desde na barriga das mães, nós já somos chamados pelo nome, né? Então, lá na barriga da mãe, a mãe já conversa com o bebê e já chama esse bebê pelo nome que ela já escolheu. Então, ali já há um vínculo, esse nome, ele já tem todo um significado, né? Muito bem. E dentro do ambiente escolar, qual é a representação do nome, né? Ou na sociedade? É como a criança vai ser identificada, não é? É como ela vai ser reconhecida no mundo, na sociedade, através do seu nome. Então, devido à tamanha importância, por isso que a gente trabalha o nome, ele é um dos conteúdos, né? Então, nós já trabalhamos em sala de aula, justamente já para partir dele, com tanto significado, com tanta importância, para auxiliar a criança no seu processo de alfabetização. Bom, então lá na sala de aula, o nome vai ser a primeira referência de escrita convencional que essa criança vai ter, tá bem? E aí, então, a partir dela, a criança vai usar para escrever outras palavras. Por quê? Porque o nome é uma escrita estável. A criança sabe que o nome dela usa aquela sequência de letras, aquela quantidade de letras, e que isso não vai mudar. Então, por isso que a gente diz que é uma escrita estável e que ajuda muito a criança no seu processo de alfabetização, porque partindo do nome é possível escrever outras palavras, né? Então, por exemplo, tem a Maria, e a Maria quer escrever maçã. Então, aí o que a gente faz? Qual que é a intervenção que a gente faz? Olha, Maria, o seu nome não ajuda a escrever maçã, ó, Maria, maçã. Não tem o comecinho do seu nome e o começo da maçã não são iguais, ó, Maria, maçã. Ah, pro é igual. Então, vamos lá ver como que faz o má do seu nome? Aí você vai usar para fazer o má da maçã. Então, é nesse sentido que a gente usa o nome como referência para a escrita de outras palavras, certo? Muito bem. Já dizemos, né, a importância aqui. E aí a gente pode se perguntar, né? E quando a criança tem um apelido? A gente pode chamar essa criança pelo apelido? A gente pode chamá-la pelo diminutivo na sala de aula? Vejam só, é uma prática social, então pode, tá bem? Pode, desde que a criança permita, aceita, né, que ela goste, você pode chamar pelo apelido ou pelo diminutivo, né? Mas isso não significa que ela não
precise aprender o nome dela, nome de registro. Precisa, certo? E eu tive o ano passado eu tive um aluno, eu tinha dois Leonardos na sala. E aí, para diferenciar um do outro, né, eu costumo chamar pelo sobrenome. Então, eu falava Leonardo e o sobrenome, né, do Leonardo, e o Leonardo outro sobrenome. Aí um deles me disse assim: ô Pro, me chama de Léo. Eu falei: mas eu vou te chamar de Léo? Ele falou: pronto, não tem problema, todo mundo me chama de Léo. E aí pronto, ele resolveu o meu problema. Então, em vez de eu ficar falando nome, sobrenome, toda vez de um e de outro, eu já chamava o Léo, que ele já sabia mesmo que era ele, e o outro também não ficava toda hora olhando, né, pra ver se era ele. Então, nesse sentido, olha como que ajuda, né, a gente, nessas situações, né, de nomes iguais, por exemplo. Então, se tiver tudo bem pra criança, sem problema também chamá-la pelo apelido ou pelo diminutivo. Mas lembrando que ela precisa saber como se dá o nome dela de registro e tudo mais, tá bem? Bom, vamos um pouquinho mais adiante. E quando a criança tem um nome composto? Como é que a gente faz? Aí a gente pensa, né? Nossa, vou fazer a lista e aí vai a minha lista aqui, ó, a largura do papel aqui vai ter que ser maior, porque essa criança tem o nome composto, né? Muito bem. Então, nós temos que colocar certinho lá na lista o nome composto. Maria Eduarda, José Francisco, Luiz Roberto, não pode ser Luiz R, né? Não pode ser Maria Ed, Maria Eduarda, não. A gente precisa colocar o nome composto certinho. Porque aí a criança vai se dando conta que o nome dela tem duas palavras, tá? Tem duas palavras. E aí já vai ajudando ela também a entender um dos aspectos do sistema de escrita, né? Que termina uma palavra, preciso dar espaço para começar a outra. Então, tudo isso ajuda. Aí a gente sempre tem essas experiências, né? De sala de aula. E aí um aluno meu, eu lembro que ele nunca gostava de escrever o nome dele. Ele tinha nome composto e ele queria pôr, vamos supor que fosse Luiz Roberto. Aí ele queria pôr Luiz R, pontinho. Eu falei: não, você vai escrever Luiz Roberto. Porque aí ele já tinha, eu achava que ele pensava que era muito grande, né? Ele achava muito grande o nome dele. Eu falei: não, escreve tudo, né? Por que essa exigência? Para a criança saber como que é o nome dela. Porque em determinados lugares não vai dar para escrever Luiz R, ponto, né? Isso tem mais de um Luiz, né? E, enfim. Então eu exigia. Não, então você vai fazer seu nome todinho, não vai abreviar nada, vai fazer Luiz, né, Roberto, né? Aí, determinada situação, era só para identificar ali uma folhinha, por exemplo. Ó, amanhã pro retorna, devolvo para vocês, né? E tudo bem, coloca lá o Luiz R e tinha o Luiz Augusto, o outro Luiz A, né? Então, determinadas situações a gente releva, né? Mas é bom que a gente exija que escreva o nome certinho, ainda mais se for composto, né? Coloque lá os dois nomes. Então, solucionado esta dúvida. Agora, então, nós partiremos para a prática, né? Para as dicas. Então, por que é bom a gente ouvir dicas? Porque a partir das dicas, a gente tem outras ideias ainda, né? A gente tem outros insights para fazermos coisas diferenciadas a partir daquelas dicas que a gente já ouviu, tá? Então, vamos lá, hein? Ó, não esqueçam de anotar nenhuma. Bom, então, eu já disse para vocês que o nome, ele é o referencial, é o primeiro referencial de escrita convencional que a criança tem. E a partir, então, do nome, vai ser usado para escrever outras palavras, né? Muito bem, então a primeira prática que a gente faz, né, na sala de aula, lá no primeiro ano,
é fazer com que a criança escreva o seu nome com as letras móveis. Use as letras móveis para escrever seu nome. Aí para escrever o nome dela. Aí você dá lá, né, o crachazinho para ela, do nome dela, certinho. E ela vai colocar as letras, de acordo com o crachá, ela vai escrever lá o nome dela. E ela vai gravando essa sequência de letras, né? Porque a princípio a criança, ela decora, né? Ela memoriza que letra vem após letra. Isso ela passa por um processo, né, de evolução. Então, primeiro ela memoriza as letras, qual vem depois de qual, tá? Depois ela vai começar a pensar nos pedaços, nos pedaços que ela consegue ouvir, que no caso são as sílabas, né? Então, o pré-silábico, por exemplo, nós temos lá a Natália. Então, tem lá o crachazinho da Natália na mesa, você já fez o crachazinho dela, aí ela tá lá com as letras móveis. Aí ela tá escrevendo lá Natália. Aí vem você, professora, fazer as intervenções. Já escreveu seu nome todinho, Natália? Olha, confere, vê se não tá faltando nada, vê se as letras estão em ordem, né? Ela tá conferindo lá certinho, tá tudo em ordem. Mas então, com qual letra começa seu nome? Como chama essa primeira letra aqui do seu nome? Aí ela vai falar. E a última? Fala a última. Quantas letras você usou para escrever seu nome? Aí ela vai contar. Aí você vai perguntar, e como que é o na do seu nome? Quais letras você usou para fazer o na do seu nome? Olha aí. Tenta responder para pro. Então, são essas intervenções que nós vamos fazendo à medida que a criança, né, vá ali, que nós vamos trabalhando o nome da criança. Então, essa é uma das primeiras atividades que nós podemos já fazer com essas intervenções. E também tem uma outra maneira de fazer essa mesma atividade, colocando as crianças em duplas. Então, elas escrevem, né, o próprio nome. Então, tem lá na dupla a Maria e a Natália. Tem a Maria e a Natália. Então, nós vamos escrever primeiro o nome da Maria, a Natália vai ajudar. Escrevemos o nome da Maria. Aí, nós vamos escrever o nome da Natália. Aí, a Maria agora que vai ajudar. Né? Então, a Natália ajuda a escrever o nome da Maria, a Maria ajuda a escrever o nome da Natália. Sempre uma criança ajudando a outra. Porque não adianta as crianças estarem juntas, mas cada uma fazer o seu. Aí isso não é trabalho em dupla, tá? Isso é trabalho individual, mas que as crianças estão uma do lado da outra. Isso não é trabalho em dupla. Trabalho em dupla é quando as duas crianças trabalham no mesmo objetivo, tá? Vamos montar o nome da Maria? As duas. Vamos montar o nome da Natália? As duas também, tá? Aí você faz as intervenções, aquelas que eu já disse, com as duas crianças. E por quê? Porque as crianças elas vão estar interagindo. Olá, boa tarde para quem está chegando agora. Sejam bem-vindos. Então, aí, tava falando do trabalho em dupla, né? Muito bem. Então, as crianças, elas vão trabalhando no mesmo objetivo, elas vão estar interagindo, tá? Porque as crianças, elas pensam diferentes, elas têm conhecimentos diferentes. E quando isso é compartilhado, uma vai ajudar a outra, não é mesmo? Então, uma que sabe um pouquinho mais, vai ajudar aquela que sabe um pouquinho menos. Então, é esse o objetivo das duplas, quando nós colocamos as crianças para trabalhar em duplas. Bom, e então, nessa troca de saberes, as crianças vão justificando as suas hipóteses, aquilo que elas pensam, elas vão justificando. E quando elas justificam o que elas pensam, elas param e refletem naquilo que elas sabem, né? E pensando nisso que elas sabem, o outro está ouvindo, certo? E
isso pode ser validado ou não. Então, quando o outro chega e fala, não, mas o na não é assim. O na é assim. Então, veja que eles estão ali interagindo, estão trocando saberes, e a hipótese de um pode estar sendo validada ou não. E se não for validada, ele vai começar a pensar o porquê que não. Mas por que não é assim do jeito que ele falou? Ele vai começar a ficar em dúvida, desestabilizado. É nesse momento que há aprendizagem, tá bom? É sempre quando a criança é desestabilizada que há aprendizagem. Enquanto ela está confortável na hipótese dela, tudo bem, ela não sai dali. No momento que há uma desestabilização, aí sim vai começar a haver aprendizagem. Mas por que não é desse jeito que eu pensava? E ele tá falando que é de outro jeito, tá certo? Então é nesse processo que as crianças vão aprendendo. Então, na situação que eu coloquei, é a escrita do nome em duplas. Então, nós podemos fazer no individual? Podemos fazer no individual. Podemos fazer na dupla? Podemos fazer também na dupla, tá bem? Aí uma ajuda a escrever o nome da outra, como eu já falei, e você pode também dar outros nomes da turma para que as duplas escrevam, tá? Isso também é bem legal. Muito bem. Agora nós vamos então para os jogos, tá? Então as dicas, gente, que eu quero dar sobre o nome próprio, trabalhar o nome próprio, são jogos, tá? São jogos. E os jogos é uma forma muito significativa para a criança, né? Para qualquer conteúdo que a gente vai trabalhar, se tem um jogo no meio, as crianças adoram, é empolgante, e tem aquele desafio que já é próprio do jogo. Então, tudo isso já atrai mais ainda a atenção das crianças, que é, né, um dos nossos objetivos, né? Que elas estejam ali bem atentas ao conteúdo que nós desejamos trabalhar. Então, vamos lá. O primeiro jogo é um jogo da memória, tá? Mas é um jogo da memória diferente. O que você vai fazer? Em uma das cartelas, você vai colocar a foto da criança. Aí vai tirar a fotinho da criança. Vai tirar lá a foto do rostinho da criança, vai pôr numa cartela. E na outra cartelinha vai ser o nome. Então vai ter a fotinho do João, o nome João. A fotinho da Maria, nome Maria. Aí lembram-se, né? Então vai ter a fotinho da Maria Eduarda. E vai ter a fotinho da Maria Fernanda e o nome Maria Fernanda. Olha que legal se a criança virar a foto da Maria Fernanda, virou a foto da Maria Fernanda, e virar o nome da Maria Eduarda. Pensou que conflito que vai dar isso? Vai dar muita aprendizagem aí, hein? Muito legal. Então, esse é um primeiro jogo, tá? Muito legal a gente fazer isso, porque vai acontecer muitos desses conflitos, né? Nomes parecidos. Quais serão as estratégias que as crianças vão usar para resolver? Então, nessa hora, é professor andando pela sala. E o professor, mas como que eu vou fazer? Você vai fazer grupinhos, você pode fazer grupinhos de 4 no máximo, né? Excelente trabalhar com 4 crianças no grupo. Grupinhos de 4, você vê quantos joguinhos você vai precisar fazer. E circulando pela sala todo momento. Aí você pode escolher um grupo que você queira observar. Eu quero observar o grupo da Lia. Quero observar o grupo da Lia hoje. Como é que eles vão pensar para resolver os nomes parecidos. Quais são as estratégias que eles vão usar? Eu quero observar isso. Tá? Então, o professor circulando a todo momento pela sala. Então, esse é o primeiro jogo, já notaram? Agora, nós vamos para o segundo. O segundo é o da adivinha, tá? O segundo vai causar maior alvoroço na sala. Então, a professora pega lá um saquinho, já leva previamente, né, os nomes anotadinhos no papelzinho lá, o nome de todos da turma, põe lá.
Aí ela chacoalha, sorteou um nome. É Francisco. Aí como que ela vai dar? Ela vai dar pistas. Você vai dar pistas para as crianças. Ó, esse nome aqui que eu tirei é o menino. Então as meninas estão todas descartadas, né? É um menino. Esse nome começa com F. Pensou se tem o Fernando lá? Aí já começa, né? Começa com F e termina com O. Nossa, tem o Francisco e tem o Fernando na turma. E aí? Aí você pergunta pra turma, e aí, gente, quem que vocês acham que é? Ó, é o menino, começa com F, termina com O. Eles, mas tem dois. Ah, mas quem são os dois? Ah, tem o Francisco, tem o Fernando. Ah, então vamos ver quem será que é. Aí você coloca lá na lousa tudo. Olha, esse nome que eu tirei tem a letra D no meio, né? Ou no meio, no final, né? Aí eles vão ver lá quem. Ah, então não é esse aqui. Quem que é esse aqui? É o Francisco. Não, não é. Quem que é então? É o Fernando. É o Fernando. Né? Tá bom? Então o jogo da adivinha é assim, com as pistas que você vai dando, tá bom? Muito bem. Agora, gente, se eu estiver falando, acho que eu não tô falando muito rápido, né? Vocês me dão aí um feedback. Aí, eu vou falando, mas vamos continuar então. Ó, o terceiro jogo é o jogo, esse aqui eu acho que a maioria deve conhecer, né? É o bingo dos nomes, né? Então, quando a gente tá lá no primeiro ano, a gente não costuma pôr muitos nomes na cartelinha, né? Então, a gente pode fazer um bingo com 4 nomes no primeiro ano. Então, a gente faz lá no papelzinho, na metade, ou um quarto de sulfite, né? Faz lá a cruz e aí coloca em cada canto da folha um nome, né? Então, como a gente pode fazer isso? Você pode já colocar o nome da criança, um nome já vai ser o próprio, né? Já vai ser o dela. E aí ela completa com outros 3. Então, você, a lista, né? Logicamente, numa sala de alfabetização, a gente precisa ter a lista dos nomes em ordem alfabética. Ó, criança, então vocês vão escolher o nome que vocês quiserem agora para completar essa cartelinha, tá? Normalmente, as crianças, como elas não sabem reconhecer o nome do colega ainda na lista, né? Alguns talvez já saibam, outros não. Mas, enfim. Eu quero pôr o nome da Júlia. Aonde tá escrito Júlia? Normalmente eles perguntam, onde tá escrito Júlia? Ah, Júlia tá escrito aqui. Você aponta, aí a criança vai lá e preenche a cartelinha dela. Muito bem. E aí, o jogo, ele segue, né, o procedimento é o que a gente já conhece. A gente faz o sorteio, mas aí a gente não precisa falar Júlia já de uma vez, né? Então, a gente fala, olha, este nome que saiu aqui, gente, aí você pode usar os procedimentos lá do adivinha também, né? Os procedimentos do adivinha. Ó, esse nome aqui, gente, é de uma menina. Começa com J e termina com A. Então, quem tiver, ou também, legal, trabalhar as letras do alfabeto, coloca lá o J na lousa. Ó, gente, esse nome aqui começa com essa letra. Como chama mesmo essa letra? J, isso. Ó, o nome que eu tirei começa com J e termina com A. Então, quem não tem na cartelinha já sabe que não vai marcar. Agora, quem tem um nome com J, porque pode ter a Júlia, pode ter o João, pode ter mais com o quê? Com J. Júlia, João, pode ter a Jaqueline, né? Então, quem começar com J, já vai ficar atento. Tá, começa com J e termina com A. Então, é a Júlia. Quem tem Júlia? E aí, o que a gente pode fazer? Pôr o nome na lousa, tá? Põe o nome na lousa para a criança fazer, ela olhar lá e ver se ela tem aquela escrita, aquilo que tá escrito, se ela tem lá na cartelinha dela.
que vai ser um apoio, vai ser uma ajuda, tá certo? Então ela vai lá e marca, lá faz o xizinho lá no nome dela. E o que acontece quando faz bingo? Tem o prêmio. Então sempre que a gente for trabalhar com bingo, gente, sempre dê uma premiação, um mimo, alguma coisinha, né? Para eles saberem o que tem uma recompensa para quem ganha, né? Porque não é assim na vida real. Quem ganha bingo tem prêmio. Então a gente já vai trabalhando essa prática na sala de aula. Brincou de bingo? Ganha lá um adesivinho, alguma coisinha, mas para saber que tem uma premiação, tá certo? Muito bem. Agora nós vamos... Ah, aqui que legal. Aqui eu coloquei uma variação do bingo. Como que é essa variação do bingo? A cartela da criança vai ser o próprio nome. Então, por exemplo, aqui, ó, eu me chamo, ó, Ana Cláudia, né? Então, essa vai ser a minha cartela, ó, a Pro vai providenciar assim, tá vendo, ó? Assim, ó, isso aqui vai ser a minha cartela, tá? Aí, cada um vai ter o seu. Aí, a professora, ela não vai sortear os nomes, ela vai sortear as letras, tá? Então, ela vai estar lá, mexendo lá, sorteou S, olha o S, gente, saiu S. Quem tem S no nome marca? Eu já não ia marcar nada, né? Ia ficar esperando. Aí a professora tá lá, sorteou o L. Quem tem L, gente, no nome marca? Aí o que eu ia fazer? Eu tenho L no nome. Ela mostrou na lousa. Eu já vou lá e vou marcar o L no meu nome. Tá vendo? O que vai acontecer? Quem marcar primeiro vai ser o ganhador do bingo, tá? Ah, mas quem tiver nome menor? Não tem problema, gente. Nome maior, nome menor. Porque o nome menor também vai precisar de sorte para que saia logo as letras dele, né? Eu, por exemplo, se saiu A no meu nome, eu tô super contente. Porque só no meu nome eu tenho 1, 2, 3... Quantos, gente, que eu tenho? 1, 2, 3, 4. Ó, já vou eliminar 4 letras do meu nome. Então, super legal fazer essa variação do bingo usando o nome próprio como a própria cartela, tá certo? Então, é muito legal isso também. Vai virar um alvoroço na sala, aquele barulheira que a gente adora, né? E lembrando, presentinho para as crianças também, tá bom? Uma coisinha que dê para todo mundo, né? Então, você, professor, aí você já sabe o que você pode fazer. Tá bom. E um outro jogo muito legal para a gente trabalhar o nome das crianças, que vocês já devem conhecer, mas não custa nada a gente repetir, é aquela cantiga Se Eu Fosse um Peixinho. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava. Essa hora a gente não tem que falar o nome da criança. Aí a gente pode fazer uma canoinha, né? Uma coisa assim, vai da criatividade do professor. Ou peixinho, né? Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava e põe o nome da criança no peixinho ou no crachá mesmo, né? Enfim, o importante é ter o nome da criança ali. Eu tirava e você tira o crachá. E lá tá escrito José. Eu tirava. Quem tá aqui, gente? Quem sabe ler esse nome? Quem sabe? Aí eles vão lá. Ah, é a Júlia, é o João, é a Janice. Eles podem falar. E aí, nossa, será? Vamos lá, né? Ju, como será que é o Ju? Aí você vai tendo todo aquele trabalho lá de sistema de escrita, né? Trabalhando o sistema de escrita. O Ju, olha, parece que tem som do U. E aqui não tem U, então acho que não pode ser a Júlia. Quem que a gente tem aqui na sala com esse nome? Ah, nós temos o José, nós temos a Júlia e nós temos a Jaqueline. Ó, José, a Júlia
E a Jaqueline, ó, Jaqueline, né? Jaqueline, olha aqui, o seu nome se escreve assim? Não, aí o José, numa altura dessa, já falou, é o meu nome, é o José. Isso, José. E assim a gente vai trabalhando os outros nomes, né? A intenção é com que eles consigam reconhecer ali o nome do colega. E aí eles mesmos, na hora, vão falar, é o meu nome, né? Que eles reconheçam o próprio nome deles também. E o que a gente pode fazer nessa hora também? Por exemplo, você já fez 3 rodadas, né? Saiu lá o José, saiu o Francisco e saiu o Jorge. Aí a gente para e fala assim, vamos ver qual nome é maior, gente? Qual desses nomes aqui que já saíram que é o maior? Qual vocês acham que é o maior? O Francisco, o Jorge ou o José? Aí, lá, né? Ah, o Francisco. Mas por que o Francisco é o maior? Ah, porque tem mais letras, isso. E qual que é o menor? Ah, o menor é o José, porque tem menos letras. Muito bem. Agora vamos ver quantos pedaços será que tem esses nomes, hein? Vamos lá, ó. Francisco. Olha, tem 3 pedaços. E o Jorge? Jorge. 2. E o José? José. José. 2 também. Olha que interessante, né? O nome do Jorge é maior que o do José, mas os dois só tem 2 pedaços. Que interessante, né, gente? E olha que o Francisco continua ganhando. Tem mais letras e tem 3 pedaços. Então, isso a gente vai fazendo com que a criança comece a pensar na palavra, como a palavra se compõe, né? Então, tudo isso é fazer com que a criança voltar os olhos da criança para o sistema de escrita. Como que dá esse sistema de escrita, né? Que as palavras têm pedaços. Quais são esses pedaços, né? Muito bem. E então, gente, ó, o outro jogo aqui, né? A gente pode colocar como jogo porque nessa situação de jogo, porque as crianças elas se empolgam e tudo mais, né? Tem uma certa competição, então fica bem legal. Então é a famosa, tem gente que chama de preguicinha, tem gente que chama de janelinha, e eu chamo às vezes até o jogo da tarjeta, né? Como que é então? Então a gente tá trabalhando o nome próprio nesta situação aqui. Mas você pode trabalhar a preguicinha, a janelinha ou o jogo da tarjeta, não importa o nome, com outros campos, né? Com outros campos semânticos, tá bom? Então você pode trabalhar com frutas, com animais, material escolar, enfim. Então, nome próprio é o nosso assunto aqui. Então, como que a gente vai trabalhar? Então, ó, a preguicinha a gente faz assim, né? A gente pega trazer mais pra trás, ó, acho que dá pra ver melhor. Aí, ó. Você pega uma cartolina, né? Ó, dobra, tá? Assim, ó, a dobradinha. Aí, vai ter lá as fichas com os nomes das crianças. Estão vendo? Aqui tá a Rebeca, ó. Coloquei Rebeca, né? Tá. Aí o jogo vai começar. Então, a gente sempre deixa um pedacinho aqui pra você poder manipular, puxar, né? Então, vamos lá, gente, ó. Aqui, ó, tem o nome da sala que tá escondido, hein? Vocês já sabem que nome que tá aqui? Não, muito bem. Mas então vocês vão pedindo pistas pra professora ir fazendo aqui, pra vocês poderem adivinhar o nome que tá aqui. Então, aí você já explica, né? Ó, vocês podem pedir a primeira letra, vocês podem pedir a última letra, a segunda, o que vocês acharem melhor pra descobrir o nome que tá aqui, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Vocês querem a primeira ou vocês querem a última letra? A primeira. Aí você vai lá puxar a primeira. Que letra que é essa, gente? Ah, é o R. Nossa, e na nossa sala, quantos nomes que tem, começa com essa letra aqui, com R? Ah, tem 3. Então, já tem 3 no páreo, né?
3. Ah, então tem a Rebeca, tem o Rafael e tem o Renato. Nossa, vamos ver quem será que é, hein? E aí, já dá pra descobrir? Não. Então vamos o quê? Puxa a segunda, Pro. Aí você puxa. E agora? Como que será que a gente lê nesse pedaço aqui, hein? Dá pra ler esse pedaço? Aí os mais adiantados, né, vão falar re, né? Re. Ó, o Renato, a Rebeca, Rafael. Então não pode ser o Rafael, né, gente? Não. Ó, se tem a Rebeca e se tem o Renato, o que fica mais fácil agora pra gente decidir qual é? A terceira letra ou a última? Aí eles vão pensar. Renato, Rebeca. Ah, o final é diferente, não é? Então, o final dá pra gente descobrir. Vamos ver o final, então? Vamos. Aí a Pro vai lá pro final. Vai puxar o final. Mas você pode fazer um suspense, tá? Olha, gente. Olha, tá aparecendo. E esse traçado aqui, hein? De qual letra será que é? Do A ou do O? Do A, será? Ah, do A. Então, que nome que tá escondido aqui, gente? Rebeca. Já falaram Rebeca, né? Então, vamos ler? Aí, como que você vai fazer? Você não vai puxar tudo de uma vez. Você vai puxando aos poucos, para eles irem percebendo os pedaços que vão aparecendo aqui conforme a gente vai falando, tá? Para fazer já esta relação da fale, como é que eu marco aquilo que eu tô falando. Vamos ajudando as nossas crianças a perceberem como que é que se dá o sistema de escrita, né? Aquele marco que a gente fala. Então, vamos lá, gente, vamos lá. Como que a gente lê nesse pedacinho? Re. Aí eles estão tudo assim, né? Rebeca. Muito bem, Rebeca. E como é que a gente fez o K mesmo? Né? O C e o A. Muito bem. Aí você vai para a próxima. E isso vai longe, né? Então, aí, para sua aula, você escolhe lá uns 3 nomes, né? Aí você vê como vai estar a dinâmica e depois continua numa outra aula, tá bom? O jogo. Então, gente, ó, já aproveitando isso que eu disse, né, de continuar o jogo numa próxima aula, o que é que acontece? Que às vezes a gente gosta de inovar bastante, né? Ah, eu vou levar esse jogo, vou levar essa atividade nova para os meus alunos, tá bom? Só que através da repetição, as crianças vão sentindo segurança naquilo, né? Então, por exemplo, esse jogo da tarjeta aqui, ou da preguicinha, ou da janelinha. Trabalhou uma vez só? Não trabalhe só uma vez, trabalhe várias vezes. E aí você vai mudando os nomes, as crianças vão entendendo o que é que elas precisam fazer para descobrir os nomes, as estratégias, elas vão aprendendo. Olha, para mim, eu achava que o Rá não começava com R, tá? Então, a gente vai dando tempo para as crianças irem absorvendo várias informações. Então, trabalhe uma vez, 2, 3 vezes, vai alternando na rotina, né, os jogos. Né? Então, hoje eu vou trabalhar o jogo da preguicinha e eu vou trabalhar um jogo da memória, tá? Ou essa semana de nome próprio eu vou trabalhar só bingo. Na outra semana, nome próprio, eu vou trabalhar com as letras móveis. Na outra semana, eu vou trabalhar ou 2 vezes na semana eu vou fazer bingo. 2 vezes na semana eu vou fazer janelinha. Entenderam? Então, porque a repetição da atividade, ela vai gerando segurança e ela vai dando tempo para as crianças irem vai dando tempo para as crianças
assimilarem todas aquelas informações. Vai dando tempo para elas fazerem isso, tá? Aí você traz uma coisa nova, aí é uma novidade. Imagina a cabeça da criança, né? Aí ela vai ficar como? Como que fica a cabeça da criança quando traz uma novidade? A gente, né, quando tem uma novidade, a gente já fica ansioso. Ai, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Então, calma, faça várias vezes as atividades, os jogos na sala de aula. E quando você sentir que as crianças já estão dominando aquilo, já estão fazendo todas, né? Todas as crianças estão se saindo super bem, aí você dá um próximo passo, traz um outro jogo, tá bom? Uma outra atividade, tá bom? Muito bem. E ó, para encerrar, tá? Para encerrar aqui as dicas, eu vou passar para vocês uma sequência didática, olha que legal, hein? Bônus. Vou passar uma sequência didática para vocês trabalharem o nome próprio na sala de aula, tá? Então, a sequência didática, ela pode receber o nome que você quiser. O nome que você quiser dar para a sequência, você dá, né? Mas essa sequência vai trabalhar o nome próprio. Então, qual é o primeiro passo? A primeira atividade dessa sequência? Você vai conversar com as crianças, que vocês vão fazer um trabalho. Diga para ela já, olha, uma sequência didática, uma sequência de atividades que nós iremos fazer nesses 15 dias, né, mais ou menos. E nós vamos trabalhar os nossos nomes, tá bom? Vai ser legal, gente, a gente trabalhar os nossos nomes? Ah, vai ser divertido, vocês vão ver, hein? Vão descobrir bastante coisa sobre vocês mesmos. Tá bom, aí eles apoiaram a sua ideia, aí você começa. Então, qual é a primeira atividade da sequência didática? Você vai conversar, né, por meio de bilhete, tudo com os pais. E as crianças terão que fazer uma pesquisa com os pais sobre a origem do nome delas. Quem que escolheu esse nome? Quem é que escolheu? Por que foi esse nome? Se houve outras opções de nome, e por que ficou aquela mesma, se foi homenagem a alguém, entenderam? Se foi o nome de um ator de novela, um nome de jogador de futebol que o pai, o avô gostava. Então essa pesquisa vai fazer com os familiares e essa pesquisa vai ser registrada. E as crianças estão ouvindo lá todas as curiosidades, se o nome tem uma origem indígena, né? Olha, o meu nome é um nome japonês. Então, tudo isso eles vão descobrir durante a pesquisa, tá bom? Muito bem, cada um pesquisou o seu. Aí a professora vai ler, né? Pode ler 3 ou 4 nomes, histórias na sala, melhor dizendo, porque isso é história. Hoje nós vamos ler sobre o nome da Tereza, hein? Por que será que a Tereza chama Tereza? Então, você pode ler ali, né, a pesquisa feita com a família, você pode ler, ou a criança pode contar. Então, olha, Tereza, conta pra nós. Por que você se chama Tereza? O que você descobriu nessa pesquisa? É muito legal também fazer isso. Porque a gente já vai ajudando a criança a trabalhar sua oralidade, a sua comunicação com o grupo, né? Então, muito legal. Então, tem essas duas. Ai, que legal, Maria Ermelinda! Foi uma homenagem aos avós. Que legal, a Maria e a Ermelinda. Vejam, tem muita curiosidade, né? Até antes de fazer a live, eu ia perguntar pra minha mãe quem é que escolheu o meu nome. Vocês acreditam? Eu não sei quem escolheu o meu nome. Ou ela falou, eu já esqueci. Mas é muito interessante a gente descobrir a origem do nosso nome. E aí, então, ou a criança fala, né? Assim, ela conta lá na frente da sala pros colegas, que é um momento bem legal. Ou a professora pode ler, né? Olha, então hoje nós vamos ler sobre o nome da Joana, do Francisco, da Tereza, né? Então, não lê de todos, né?
numa mesma aula. Então, você vai ali dosando, né? Então, hoje 3, amanhã 3. E assim vai, para aí todos conhecerem, né, a origem do nome dos colegas. Tá bom, aí a professora fez isso e a professora também vai pesquisar o nome dela, né? Porque ela tem que colocar ele junto com o grupo. Então, a professora vai lá, conta, ou a professora pode ser a primeira. Olha, gente, a origem do meu nome foi assim, quem escolheu, em homenagem, e vai contando. Aí depois vem os alunos, né? E o que a professora pode fazer? Você pode fazer a partir disso. Você pode fazer um mural com essas histórias, que vai ser bem legal isso, né? Aí coloca fotinho das crianças no mural e uma curiosidade sobre o nome de cada criança, né? Tereza, homenagem aos avós. Márcio, em homenagem ao jogador de futebol. Quem escolheu? Quem escolheu meu nome foi meu pai, foi minha mãe. Teve até briga em casa por causa do nome. Acontece, né? Então, tudo isso é um momento muito gostoso, né? E aí vai tornando, gente, mais significativo ainda esse conteúdo para eles, o nome que já é tão, né, carregado de significado, né? Então a professora pode fazer esse mural com a história do nome das crianças, ou ela pode fazer também um livrinho e cada criança levar esse livrinho para casa depois. Vai ser muito interessante, né? Vai ser uma recordação que as crianças vão ter, né? E vai ter ali a escrita a história da turma, né? Do nome de cada um ali da turma. Também bem interessante fazer essa proposta. Bom, aí depois então você já começou, né, com essas atividades. Aí, o que você vai levar para a turma depois? Você vai levar um poema. Eu coloquei aqui como sugestão o poema do Pedro Bandeira, O Nome da Gente. Tá? Ele é muito divertido, eu achei bem engraçadinho, né, esse poema, porque tem uma estrofe lá que ele diz assim, que ele vai deixar o filho dele crescer e que o filho dele depois que encontre o nome para ele, porque ele não vai dar nome pro filho dele, que o filho dele quando crescer que escolha o nome dele, né, o do gosto dele. E é bem interessante isso, porque nesse poema dá pra gente trabalhar várias temáticas, né? Inclusive, quando a criança não gosta do próprio nome, porque pode acontecer isso, né? Nem todo mundo gosta do nome que recebeu. Então, horas, o que a gente pode fazer, né? A gente não pode fazer muita coisa, porque é o seu nome, foi escolhido, né? E a gente tem que acabar aceitando fazer o quê, né? Se você não gosta do nome, tudo bem, mas é o seu nome, como você vai ser identificado no mundo com esse nome, né? Tem gente até que prefere ser chamado por apelido, né? Como que chama a moça, gente? Ela não gosta do nome dela e ela prefere que ela seja chamada como? Esqueci agora o nome dela. Não sei. E eu sei que ela não gosta de ser identificada pelo nome, uma pessoa que eu conheço. E é só pelo comecinho do nome que ela gosta que chame ela, né? Então, a gente faz isso, né? Porque a pessoa gosta. Mas trabalhar isso também com as crianças. Quem não gosta do nome? O que será que a gente pode fazer, né? E aí a gente vai conversando sobre isso também. Mas é muito interessante esse poema. Se você tiver outras sugestões, né? Se você tiver outros poemas trabalhando sobre essa temática, o nome, é bem interessante você levar também. Porque a gente já trabalha a leitura, a gente faz uma leitura compartilhada com as crianças. Depois a gente pergunta para eles qual parte que eles mais gostaram, que eles acharam mais engraçada ali do poema, se tem rimas naquele poema. Olha, gente, então na primeira estrofe, aí você trabalhou tudo isso, né? Legal. Olha, então agora na primeira estrofe, eu quero que vocês achem pra a palavra avô. Onde será que tá escrito avô? Vocês vão circular. Pode fazer também esse trabalho com eles, tá? Dentro do texto, né? Do poema que eu falei. Muito bem. Aí trabalhou o poema e tal. Aí nós vamos para uma outra atividade. Nós vamos para qual atividade? Você vai pedir para as crianças etiquetar os materiais, né?
Isso então tem que ser começo de ano, né? Etiquetar os materiais com os nomes, tá? Ou o que a gente pode fazer também, né? Que eu tive ideia agora. Por exemplo, eu vou etiquetar o material do João. E o João vai etiquetar o material da Maria. Então a gente troca, né? Então eu vou ter que escrever o nome do outro. Então eu vou ter que ter cuidado, não vou poder errar, vou ter que identificar certinho. Então a gente pode fazer essa dinâmica também de etiquetar o material do outro, tá? O meu próprio, se você quiser, ou se você quiser fazer essa variação de um etiquetar o nome do outro. É bem legal também, tá? Aí eles começam a prestar atenção, nossa, quantos As tem esse nome aqui? Quantos R's tem esse nome aqui? Não é interessante, né? Eles começarem a fazer essas análises, né? Muito bem. E aí, então, dando continuidade nessa sequência, você vai encaixar os jogos que eu coloquei, tá? Então, aí já tem uma sequência didática que você trabalha o nome próprio. Então, vocês viram como a gente começa? A gente começa lá fazendo uma pesquisa sobre o nome, depois a gente elaborou o mural, a gente elaborou o livro, depois a gente veio para a leitura do poema, e aí a gente já explorou esse poema de várias formas. Depois a gente vai para a ação, né, de etiquetar, de dar significado aí para esse nome, né? A função social que eu preciso reconhecer de quem é o material para a gente não confundir. E os jogos que eu já sugeri, você vai colocando também. Então, já tá aí uma sequência para você trabalhar no ano que vem, se você já pegar um primeiro ano. Olha que legal, tá bem? Gente, e aí, vocês gostaram da live de hoje sobre trabalhar o nome próprio? O que vocês acharam? Quem tá aí? Não sei. Foi proveitosa? Contribuiu com a prática de vocês? A partir daí, como eu já disse, a gente pode ter outras ideias para trabalharmos também. Certo? Muito bem. Bom, boa noite, é mesmo, ela vai dar boa noite já, Eliane. Boa noite. Gente, essa live, ela vai ficar gravada, então se quem tá chegando agora assim no finalzinho, não precisa ficar preocupado, porque ela vai ficar gravada, e aí você pode depois assistir no momento que você achar melhor, e para você anotar direitinho as dicas, para você já tendo ideias do que você pode fazer, já preparar, porque a maioria dos professores, eu acredito que já saiba, né? Qual turma que pegou, se é primeiro ano, se não é. E a gente vai já se preparando, né? Ah, mas eu tô de férias. Não, eu sei que você tá de férias, né? Mas aí a gente deixa para preparar quando estiver pertinho, já chegando, você já tem ideias de como fazer. Tá bom? Isso. Ah, não tem problema, Eliane. Então, como eu disse, ela vai ficar gravada, tá bom? E aí você assiste com calma, anota direitinho. Pode me mandar, se você tiver dúvidas, você manda lá no direct também, que eu vou estar à disposição de vocês. Porque esse é um dos meus trabalhos, tá bom? Atendê-los lá no Instagram. Tá bom, gente? Então, eu vou ficando por aqui. E fiquem ligados que eu vou fazendo mais lives nesse sentido de dicas, né? Que são tão proveitosas, que a gente gosta, professor adora dicas, né? E nesse sentido, né? Nessa temática de sempre dar as dicas para trabalhar um ou outro conteúdo, tá bom? E vocês podem sugerir também, que eu vou ficar bem feliz, porque eu já tenho um norte do que que o pessoal tá precisando, tá bom? Então, até mais, fiquem com Deus e muito obrigada por terem comparecido. Tchau, tchau, até mais. Boa noite. Cadê aqui?